Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Presidente do TCU critica a Previdência e aponta problemas para o futuro. Lula tem reunião com Hugo Mota para alinhar coordenação política e deve apresentar mudanças nos ministérios ainda nesta semana. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 3 anos em meio a negociações por cessar-fogo. Justiça Eleitoral de São Paulo torna Pablo Marçal inelegível por 8 anos. E os gols do Campeonato Paulista. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, afirmou que as mudanças demográficas do Brasil vão continuar pressionando a Previdência Social. Em 2023, o governo estimou que o déficit do INSS deve mais do que dobrar até o ano de 2060. Dados do Tesouro Nacional mostram que somente com o pagamento de benefícios previdenciários a aposentados e pensionistas do INSS foram gastos cerca de 960 bilhões de reais em 2024. Para este ano, a previsão é de que este valor supere a marca inédita de 1 trilhão de reais. E nos próximos anos, essa conta deve ficar ainda mais cara e, consequentemente, difícil de controlar. No ano passado, analistas apontaram que a queda dos nascimentos no país, aliado à política do presidente Lula de conceder reajustes acima da inflação ao salário mínimo, pressionarão o déficit previdenciário nos próximos anos. Vital do Rego, presidente do TCU, disse que 10 anos atrás havia 5 contribuintes para cada beneficiário, mas hoje apenas 1,7. Ele também defendeu que alguns gastos sejam reclassificados, como o sistema dos militares e também a Previdência Rural. No fim do ano passado, a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional, após negociação com os militares, um projeto de lei que estabelece uma idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos militares, além de outras mudanças como a extinção da transferência da pensão militar e também o fim da morte ficta. E os analistas do mercado financeiro mostraram hoje que a estimativa da inflação para este ano deve ficar em 5,65%. Essa é a 19ª alta seguida. E, por outro lado, após um ano, a previsão do dólar caiu para R$ 5,99. O presidente Lula se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para alinhar a coordenação política. Segundo informações, Lula e Mota trataram da articulação política do governo com o Congresso Nacional. Lula deve demitir a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ainda esta semana e colocar Alexandre Padilha no lugar dela. Mas o presidente ainda não decidiu qual será o nome que vai substituir Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Alguns nomes estão sendo cotados para a cadeira, como o do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. O deputado Isnaldo Bulhões e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e os de Porto e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também aparecem nessa lista. As mudanças de Lula devem dar as caras nas próximas semanas. De acordo com fontes de Brasília, Lula cogita colocar a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na Secretaria-Geral da Presidência da República ou na articulação política, como secretária das Relações Institucionais. Quem defende Gleisi no Planalto diz que ela tem um ativo importante para o governo, uma ótima relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o fato de ter trabalhado para evitar que o PT lançasse uma candidatura ao cargo na casa. Para o lugar dela ainda não há nome, mas é possível que o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, assuma a cadeira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio da Rumble. A plataforma de vídeo não apresentou um representante legal no território brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ordenou o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble por descumprir ordens judiciais. A decisão vem meses depois de outra do mesmo tipo, emitida contra a rede social X, do magnata Elon Musk. O magistrado determinou em sua decisão a suspensão imediata, completa e integral do Rumble no Brasil, até que a empresa canadense esteja em conformidade com a lei. Na quarta-feira, a plataforma e uma empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentaram uma ação conjunta contra Moraes em um tribunal da Flórida por supostamente censurar vozes de direita nas redes sociais. O Rumble se retirou do Brasil em dezembro de 2023, depois de rejeitar uma ordem judicial para remover conteúdos do influenciador bolsonarista Alan dos Santos,
que vive nos Estados Unidos e é considerado foragido pelas autoridades brasileiras. Após a plataforma retornar neste mês, o ministro impôs um prazo para que informasse seu representante legal no território brasileiro, conforme estipula a legislação nacional. Com o fim do prazo nesta sexta-feira, sem o cumprimento por parte da empresa, Moraes decidiu suspender as operações do Rumble no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, responsável por executar a medida, tem 24 horas para bloquear a plataforma. E a plataforma Rumble e também a empresa do presidente norte-americano Donald Trump entraram com uma nova ação na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. As empresas questionaram essa decisão de bloquear a plataforma e pediram uma concessão de medida cautelar para não precisarem cumprir com as determinações do ministro. As empresas também acusam Alexandre de Moraes de censura. E nesse final de semana, o grupo terrorista Hamas libertou mais 6 reféns. Como parte do acordo, Israel devolveu 600 palestinos para o território. O Hamas libertou 6 reféns mantidos em cativeiro na faixa de Gaza, no âmbito da primeira fase de uma frágil trégua em vigor desde 19 de janeiro entre o movimento islamista palestino e Israel. Assim como nas libertações anteriores, milicianos islamistas armados e encapuzados exibiram os reféns em um palco antes de entregá-los a membros do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Sob chuva e cercado por combatentes armados, Tal Shohan, de 40 anos e sequestrado em 7 de outubro, foi forçado a dizer algumas palavras em um microfone em Rafah, no sul do território. Ao seu lado, a Vera Mengistu, de 38 anos, que passou mais de 10 anos em cativeiro no território palestino, abaixou a cabeça. A mesma situação se repetiu mais tarde em Nuseirat, no centro da faixa de Gaza, com a libertação de Elia Cohen, Omer Shentov e Omer Venkert, com idades entre 22 e 27 anos, sequestrados no Festival de Música Nova, no sul de Israel. Após 505 dias de cativeiro, eles apareceram sorridentes, enquanto a escolta os fazia acenar para a multidão. As encenações foram denunciadas por Israel, ONU e Cruz Vermelha. O exército afirmou mais tarde que um 6º refém, Hisham al-Sayed, um beduíno israelense de 37 anos, que passou uma década sequestrado em Gaza, foi entregue à Cruz Vermelha e transferido para Israel. Em Tel Aviv, centenas de israelenses assistiram à transmissão ao vivo da libertação na Praça dos Reféns, chorando e com momentos de alegria. Pelo lado israelense, a ONG Clube de Prisioneiros Palestinos informou que o Estado judeu vai libertar 602 prisioneiros palestinos nesta troca, dos quais 108 serão expulsos dos territórios palestinos. Mas fontes israelenses relataram que as autoridades atrasaram essa libertação, sem precisar quanto tempo vai durar o atraso. Segundo o relato, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vai ter uma consulta sobre segurança nesta tarde, e ao final desta reunião será tomada uma decisão sobre os próximos passos do acordo de trégua com Hamas. Mais cedo, a família da refém israelense de origem argentina Shiri Bibas confirmou que seu corpo foi identificado. A entrega por parte do Hamas na quinta-feira do que se supunha serem 4 corpos de reféns israelenses provocou um aumento nas tensões, em um momento delicado para a continuidade do cessar-fogo em Gaza. Entre os corpos devolvidos na quinta-feira pelo movimento islamista estavam os de Ariel e Kfir Bibas, que tinham 4 anos e 8 meses quando foram sequestrados, mas não os restos mortais de Shiri, como estava previsto. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, admitiu na sexta-feira um possível erro e entregou em seguida mais um corpo. O exército israelense afirmou que combatentes islamistas mataram as 2 crianças a sangue frio e com suas próprias mãos em Gaza. O Hamas havia afirmado anteriormente que Shiri Bibas, que tinha 32 anos quando foi capturado, e seus filhos morreram em novembro de 2023 devido a um bombardeio israelense. A família Bibas afirmou neste sábado que não recebeu nenhum detalhe das autoridades israelenses sobre as circunstâncias de suas mortes e pediu que se evite acrescentar mais detalhes sobre o tema, destacando: foi um assassinato, sem mais considerações. Israel continua com as operações na Cisjordânia. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que tanques foram enviados para o território, o que deve forçar a evacuação de pelo menos 40 mil pessoas. O Hamas acusa Israel de comprometer a trégua em Gaza ao bloquear a libertação de prisioneiros palestinos. Nesse contexto de tensões sobre o acordo, Israel informou a evacuação de 40 mil moradores de 3 campos de refugiados no norte da Cisjordânia ocupada, onde o exército realiza uma grande operação há um mês, com ordens para não permitir seu retorno. O exército também anunciou o envio de uma unidade de tanques em Jenin
e disse que expandiria ainda mais suas operações no norte do território. Na faixa de Gaza, o Hamas libertou 6 reféns israelenses no sábado, no que deve ser a 7ª troca de reféns por prisioneiros palestinos, conforme contemplado no acordo de trégua. Como nas vezes anteriores, o Hamas exibiu 5 dos reféns em uma plataforma antes de entregá-los ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, uma encenação já denunciada pela organização ONU e Israel. A troca previa a libertação de 620 prisioneiros palestinos, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou no domingo que isso não ocorreria até que a próxima libertação de reféns seja garantida sem as cerimônias humilhantes. Ele também disse que o exército está preparado para retomar os combates a qualquer momento na faixa de Gaza, onde um frágil cessar-fogo com o Hamas está em vigor desde 19 de janeiro. Estamos preparados para retomar os combates pesados a qualquer momento. Nossos planos operacionais estão prontos. O movimento islamista palestino acusou Israel de violação flagrante do acordo de cessar-fogo e pediu aos moderadores internacionais, em particular os Estados Unidos, que pressionem o inimigo para que liberte imediatamente este grupo de prisioneiros. O líder do movimento Hezbollah, Naim Qassem, prometeu continuar a luta contra Israel. A fala aconteceu durante o funeral de Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio israelense. Dezenas de milhares de pessoas vestidas de preto, algumas agitando bandeiras do Hezbollah ou carregando retratos do líder morto do grupo Hassan Nasrallah, compareceram ao seu funeral no estádio Cidade Esportiva, nos arredores de Beirute. O assassinato em setembro do líder carismático, que guiou o movimento libanês por mais de 3 décadas, foi um duro golpe para a reputação do grupo apoiado pelo Irã como força de combate. Este dia é muito difícil para nós. Eu gostaria de ter morrido antes de vê-lo martirizado. Eu gostaria que esse dia nunca chegasse. Às vezes invejo aqueles que já morreram antes disso. Gostaria de ter morrido antes desse dia. Um cortejo fúnebre se movia lentamente e uma multidão acompanhou os caixões de Nasrallah e Hashem Safiedine, seu sucessor, também morto em outro ataque aéreo israelense. O evento, adiado por meses por questões de segurança, foi acompanhado de perto por aviões israelenses, que sobrevoaram o estádio. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que jatos da Força Aérea sobrevoando o funeral do líder do Hezbollah estavam enviando uma mensagem clara a qualquer um que ameaçasse Israel. Também neste domingo, o exército israelense divulgou imagens do que diz serem os ataques aéreos que mataram Nasrallah, nos subúrbios de Beirute, em 27 de setembro de 2024. Em um pronunciamento, o atual líder do Hezbollah, Naim Qassem, prometeu continuar a luta contra Israel, acrescentando: Nasrallah segue vivo em nós. A resistência não acabou. A resistência ainda está presente e pronta. Não aceitamos no Líbano que a América tirana controle nosso país. O funeral de Nasrallah, realizado em Beirute, também foi acompanhado em outras cidades como Bagdá, capital do Iraque, e Sanaa, capital do Iêmen. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesse final de semana que deixaria o cargo se o país entrasse para a OTAN. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que está disposto a deixar a presidência imediatamente em troca da adesão de seu país à organização do Tratado do Atlântico Norte. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa às vésperas do 3º aniversário da invasão russa à Ucrânia. Sim, do último. Sim, se a paz é para a Ucrânia, se você realmente precisa que eu deixe meu posto, estou pronto. A segunda história é que eu posso trocá-la pela OTAN, se houver tais condições, imediatamente. Só para não falar muito sobre isso, estou me concentrando na segurança da Ucrânia agora, não em 20 anos. Não pretendo estar no poder por uma década. Portanto, este é provavelmente o meu foco e meu sonho acalentado. Zelensky tem pedido que a Ucrânia seja membro da OTAN como qualquer parte do acordo para acabar com a guerra, mas a aliança liderada por Washington tem relutado em fazer uma promessa. Durante o encontro com repórteres, o presidente ucraniano disse que não ficou ofendido por ter sido chamado recentemente de ditador por seu colega americano Donald Trump, acrescentando que alguém se ofenderia com a palavra ditador se fosse um ditador, e destacou que é o presidente legitimamente eleito. Zelensky também deixou claro que quer se reunir com o republicano de forma justa, ou seja, antes de Trump se reunir com Putin,
para conversar sobre um acordo de minerais com os Estados Unidos. A relação entre Kiev e Washington piorou desde que autoridades americanas e russas se reuniram na semana passada na Arábia Saudita para suas primeiras conversas de alto nível em 3 anos. A medida abalou a política do Ocidente de isolar o Kremlin e enfureceu os líderes ucranianos e europeus, que não foram convidados. No campo de batalha, a Força Aérea Ucraniana relatou que o exército de Moscou lançou um recorde de 267 drones de ataque contra a Ucrânia durante a noite, indicando que quase todos foram interceptados ou abatidos, sem relatos de grandes danos. E a guerra entre Ucrânia e Rússia completou 3 anos. 3 anos após a invasão russa, em fevereiro de 2022, como se encontra a Ucrânia? Nós pensamos que eles não chegariam à região de Dnipropetrovsk, que eles precisavam das regiões de Lugansk e Donetsk. O que eles querem? Quais são os planos deles? Eles vão transformar tudo em um pesadelo, depois seguir em frente, fazer o mesmo em outro lugar e depois em outro lugar. 3 anos após o início da guerra, as tropas russas realizam avanços territoriais constantes no leste da Ucrânia. A Rússia capturou 7 vezes mais território em 2024 do que em 2023. No momento, o inimigo está na ofensiva. Nós estamos na defensiva e contra-atacando. A situação é muito complicada, devido ao fato de que o inimigo nos supera em artilharia, infantaria, veículos blindados e veículos blindados de transporte de pessoal. Em 2024, os Estados Unidos autorizaram Kiev a usar armas de longo alcance contra alvos em território russo. A Ucrânia lançou mão dessas armas pela primeira vez em novembro para atacar uma instalação militar na região de Bryansk, a sudoeste de Moscou. Em um ataque surpresa, tropas ucranianas capturaram grandes áreas de território na região da fronteira russa de Kursk, em agosto. Mas seu controle diminuiu e Kiev admite que agora detém apenas 1/3 da área que conquistou no ano passado. A Ucrânia também está enfrentando problemas para preencher suas fileiras. A Ucrânia tem enfrentado desafios consideráveis. Nossa estimativa é que provavelmente faltem entre 50 mil e 100 mil soldados na linha de frente. Números divulgados pelo gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia mostram que mais de 90 mil casos foram abertos sobre soldados que se ausentaram sem permissão ou desertaram desde que a Rússia invadiu o país em 2022. Estar sob bombardeio constante leva à deterioração gradual do estado mental. Você lentamente enlouquece. Você está constantemente sob estresse. A Ucrânia está lutando contra tropas russas mais bem equipadas, que agora se acredita terem sido reforçadas por soldados norte-coreanos. Os russos começaram a usar soldados norte-coreanos em ataques, um número considerável. Eles incluem esses soldados em unidades combinadas e os usam em operações na região de Kursk. Até agora, somente lá. Na verdade, Moscou arrastou outro país para esta guerra. Longe das linhas de frente, sinais de cansaço também se espalham entre a população. O bombardeio de Moscou à infraestrutura energética da Ucrânia frequentemente deixa os civis no frio e na escuridão. Espero que tudo isso acabe porque a guerra não está fazendo bem algum à Ucrânia. Temos muitas pessoas mortas, temos escassez de armas e tudo mais. Precisamos que isso acabe, senão não existiremos. O retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro abalou a guerra. Em 18 de fevereiro, os ministros das Relações Exteriores da Rússia e dos Estados Unidos, Sergei Lavrov e Marco Rubio, se encontraram na Arábia Saudita, onde concordaram em nomear equipes para negociar o fim da guerra. Nem Kiev, nem os europeus foram convidados, por isso temem um acordo à revelia e contra seus interesses. É uma questão de princípio para a Ucrânia, para a nossa região e para a Europa, que quaisquer negociações sobre o fim da guerra não sejam conduzidas pelas costas dos principais atores afetados pelas consequências da agressão russa. Putin, por sua vez, descreveu os resultados das discussões como positivos. Ninguém está excluindo a Ucrânia deste processo, portanto não há razão para tal reação à reunião Moscou-Washington. A União Europeia, por sua vez, insiste que não haverá solução negociada para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia sem que Kiev e o próprio bloco europeu estejam presentes à mesa de negociações.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira uma paz real e duradoura no terceiro aniversário da guerra contra a Rússia. Líderes europeus visitaram Kiev e anunciaram uma nova ajuda de 3,5 bilhões de euros. O presidente Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira uma paz duradoura e sustentável na Ucrânia este ano, em um discurso por ocasião do terceiro aniversário da invasão russa. Queridos amigos, este deve ser o ano do início da paz real e duradoura. Putin não nos dará esta paz como um presente, não a dará em troca de algo. Devemos alcançar a paz através da força, sabedoria e unidade, através da nossa cooperação com vocês. A Europa reforçou essa cooperação com a visita de 13 líderes a Kiev nesta segunda-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou uma nova ajuda de 3,5 bilhões de euros, ou 21 bilhões de reais, para a Ucrânia. A guerra na Ucrânia segue sendo a crise mais central e com consequências para o futuro da Europa. Putin está tentando mais do que nunca vencer a guerra em campo. O objetivo dele segue sendo a capitulação da Ucrânia. E sabemos que isso pode acontecer em seguida, porque isso já aconteceu antes. Não é apenas o futuro da Ucrânia que está em jogo, é o futuro da Europa. Também nesta segunda-feira, aniversário da guerra, a Rússia afirmou que chegou a um acordo com a Ucrânia para retirar moradores da região de Kursk, parcialmente ocupada pelo exército de Kiev, e que eles já estavam na região ucraniana de Sumy. A imprensa estatal não forneceu mais detalhes e as autoridades ucranianas ainda não fizeram nenhum anúncio, mas Kiev já havia expressado seu apoio a tal evacuação, se Moscou assim o solicitasse. O exército ucraniano invadiu a região russa de Kursk em agosto de 2024 e, apesar de uma grande contraofensiva russa, ainda ocupa centenas de quilômetros quadrados naquela área. Kiev espera usar a região como moeda de troca em caso de negociações com Moscou, mas a Rússia, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, descartou qualquer troca territorial. Um Boeing da American Airlines que fazia a rota de Nova York a Nova Delhi teve que pousar em Roma após uma ameaça de bomba. Um avião da American Airlines foi desviado neste domingo para Roma por um problema de segurança e aterrissou no aeroporto de Fiumicino. O Boeing, que levava 199 passageiros a bordo, havia decolado de Nova York rumo a Nova Delhi, na Índia. De acordo com uma fonte, um aviso de bomba obrigou a aeronave a alterar sua rota e pousar na capital italiana. Em um comunicado, a companhia aérea relatou que o voo foi desviado para Roma devido a um eventual problema de segurança, acrescentando que as forças de segurança inspecionaram o avião e o autorizaram a decolar novamente. Enquanto seguia para Fiumicino, o Boeing foi escoltado por 2 aeronaves da Força Aérea. Uma fonte da companhia aérea que pediu anonimato disse que o problema eventual foi julgado não crível, mas devido ao protocolo do aeroporto de Nova Delhi, era obrigatório realizar uma inspeção antes da aterrissagem, detalhando que, a princípio, o avião não vai decolar para a Índia antes de segunda-feira, para que a tripulação possa descansar. O partido de Friedrich Merz, a União Democrata Cristã, conquistou 28,5% dos votos totais e venceu a eleição na Alemanha. Os conservadores da aliança CDU-CSU venceram as eleições legislativas de domingo na Alemanha. É o que apontam as pesquisas de boca de urna das redes de televisão públicas do país. Em segundo lugar ficou a Alternativa para a Alemanha, conhecido como AfD, com uma estimativa de alcançar cerca de 20% dos votos, um resultado histórico para um partido de extrema-direita em uma eleição federal no pós-guerra. O partido anti-imigração e pró-Rússia conseguiu impor seus temas durante a campanha, que aconteceu em um clima tenso, marcado por vários ataques fatais executados nas últimas semanas por estrangeiros no país. O vice-presidente americano J.D. Vance e o bilionário Elon Musk, assessor de Donald Trump, apoiaram o AfD e aumentaram a visibilidade do partido de extrema-direita. Friedrich Merz, líder da União CDU-CSU e nome mais forte para substituir o social-democrata Olaf Scholz como chefe de governo, descartou qualquer possibilidade de aliança de governo com o AfD. Muito obrigado pela confiança que depositam em nós e também em mim pessoalmente. Estou ciente da responsabilidade e também compreendo a magnitude da tarefa que agora temos pela frente. Encaro isso com o maior respeito e sei que não será fácil.
und ich weiß, dass es nicht einfach werden wird. Mais de 59 milhões de alemães estavam aptos a votar neste domingo e às 14 horas locais. A taxa de participação era de 52%, muito maior que o índice registrado no mesmo horário nas eleições de 2017 e 2021. O próximo governo vai enfrentar uma recessão econômica, as ameaças de uma guerra comercial com Washington, assim como as dúvidas sobre o guarda-chuva americano com o qual Berlim contava para garantir sua segurança. Assinado no final de 2024, após décadas de negociações, o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul segue enfrentando oposição francesa. Nesse final de semana, o presidente Emmanuel Macron voltou a criticar o documento e disse que Paris trabalha para bloquear o acordo. O presidente da França, Emmanuel Macron, marcou presença na abertura do Salão Anual da Agricultura em Paris. Cercado por repórteres ao chegar ao local, Macron afirmou que o país continua buscando uma minoria de bloqueio dentro da União Europeia contra o acordo comercial com o Mercosul. É nisso que estamos trabalhando. Estamos trabalhando para garantir que não haja divisão no acordo, para garantir uma minoria de bloqueio e para convencer todos os nossos parceiros. Acredito que nossos argumentos são os mesmos em toda a Europa. Devemos defender a capacidade de produção da Europa. Nada é garantido, mas as coisas estão avançando. A França, que lidera os países europeus que se opõem ao acordo, considera o texto inaceitável, por avaliar que os agricultores do bloco sul-americano devem respeitar as normas ambientais e sanitárias em vigor na União Europeia, para evitar uma eventual concorrência desleal. O acordo para liberalizar o comércio entre o bloco europeu e 4 países sul-americanos, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, foi assinado em 6 de dezembro de 2024, mas ainda deve ser ratificado para entrar em vigor. Para Macron, da maneira como foi assinado, o texto é ruim, e por isso é preciso trabalhar para proteger a soberania alimentar francesa e europeia. Para ser ratificado, o Acordo de Livre Comércio deve obter a aprovação de pelo menos 15 Estados-membros, que representam 65% da população da União Europeia, e depois obter maioria no Parlamento Europeu. E no próximo bloco, o Ministério Público de São Paulo denuncia 12 pessoas por envolvimento com o PCC. E veja, jovem de 19 anos que é estuprada por motorista de aplicativo em Ceilândia. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o influenciador digital e empresário Pablo Marçal por abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e também captação ilícita na campanha eleitoral de 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Ele está inelegível por 8 anos. A juíza Antônia Maria Zors, da primeira zona eleitoral da capital paulista, tornou o ex-candidato a prefeito de São Paulo inelegível por 8 anos. Ela analisou 2 ações ajuizadas pela coligação PSOL e PSB. Na ação movida pelo PSB, a juíza apurou a venda do apoio de Marçal a candidatos a vereador em troca de doação para a campanha na forma de Pix, no valor de R$5 mil. Na parte do PSOL foi acrescentado o trecho de um vídeo de Pablo Marçal em que era divulgado um link para um formulário de cadastro de doação para a compra de apoio. A sentença da juíza apontou abuso de poder político pelo uso da rede social para disseminar desinformação sobre o sistema de arrecadação eleitoral baseada no fundo partidário e para realizar propaganda eleitoral negativa dos adversários. Paulo Hamilton Siqueira Júnior, coordenador jurídico da campanha de Pablo Marçal, disse que o conteúdo probatório produzido nas ações não são suficientes para a procedência da ação de investigação judicial eleitoral e que em breve será apresentado o recurso ao TRE de São Paulo, com os argumentos necessários para a reforma da decisão. Marçal disse que gravou milhares de vídeos de apoio político para candidatos a prefeitos e vereadores em todo o país e completou dizendo que está em paz por não ter feito nenhum vídeo em troca de apoio financeiro. O partido dele, o PRTB, entendeu que a interpretação adotada na decisão não reflete a realidade dos fatos nem a razoabilidade merecida em questão. O Ministério Público de São Paulo denunciou 12 pessoas por envolvimento com o primeiro comando da capital, lavagem de dinheiro, tráfico e corrupção. O órgão também pediu o bloqueio de R$40 milhões em bens. Segundo a investigação do GAECO, os acusados atuavam em conluio com o primeiro comando da capital.
usando a estrutura do Estado para favorecer a facção criminosa. Além da denúncia, o Ministério Público pediu que os acusados paguem ao menos 40 milhões de reais em razão do dano causado pelos crimes cometidos, bem como ao ressarcimento por dano moral coletivo e dano social. O documento aponta a existência de um esquema criminoso envolvendo policiais civis e empresários que usavam a estrutura do Estado para obter vantagens ilícitas. Segundo o MP, delegados e investigadores se uniram a criminosos para transformar órgãos como a Polícia Civil em instrumento de enriquecimento ilícito e proteção ao crime organizado. De acordo com o Ministério Público, o esquema consistia em uma relação simbiótica entre os agentes públicos e empresários do crime. Enquanto os policiais garantiam a impunidade de criminosos e desviavam investigações, os particulares enriqueciam com atividades ilegais. Vinícius Gritzbach foi morto em 8 de novembro, quando estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O empresário do ramo imobiliário era investigado por lavar dinheiro do PCC e havia feito um acordo de delação premiada com o Ministério Público, para não ser condenado por associação criminosa. Ele responderia somente pela corrupção. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ao todo 26 pessoas já foram presas durante as investigações do caso Gritzbach. Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas pelo namorado, Lucas Alves Pereira, na zona leste de São Paulo. Ana Carolina foi encontrada morta na cozinha do apartamento. A jovem Ana Carolina Pereira de Santana, de 18 anos, foi morta a facadas dentro do apartamento em que morava, no bairro Cidade Patriarca, na zona leste de São Paulo. Depois do crime, o namorado dela, Lucas Alves Pereira, teria publicado um story no Instagram com a mensagem "Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com o outro". Segundo Maria Eduarda Pereira de Santana, irmã da vítima, Lucas e Ana se conheceram ano passado, na ETEC, e estavam namorando há 4 meses. Ela disse que eles aparentavam ter um ótimo relacionamento e Ana nunca reclamou de alguma agressão ou algo do tipo. Maria contou que a irmã foi dormir na casa de Lucas na última sexta-feira e no sábado de manhã ela havia pedido dinheiro ao pai. Essa foi a última vez que eles conversaram. A polícia foi chamada após vizinhos do condomínio de Lucas ouvirem uma discussão, depois algo caindo no chão e, na sequência, uma mulher gritando por socorro. Quando os policiais chegaram, Ana já estava morta. O BO afirma que foi preciso arrombar a porta e 2 facas que teriam sido usadas no crime foram encontradas no imóvel. O corpo de Ana foi velado nesta segunda-feira. A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 33 anos que foi esfaqueado em um bar no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, após uma discussão entre clientes. 4 pessoas foram atingidas e 3 delas foram socorridas para hospitais da região. O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e, até o momento, não foi localizado. O policial militar aposentado Enéas José da Silva, de 57 anos, que foi preso por matar um estudante de 20 anos durante uma briga na zona leste de São Paulo, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e segue no presídio militar Romão Gomes. As imagens de segurança da estação foram divulgadas e mostram o exato momento do crime. O corpo do jovem Eduardo Rodrigues Machado foi enterrado nesse final de semana. E uma jovem de 19 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo em Ceilândia, no Distrito Federal. O suspeito foi preso. João Pedro Gomes da Silva tem 35 anos e mora em Alexânia, cidade goiana a 90 quilômetros da capital. De acordo com os relatos, a jovem estava com o irmão na casa de um amigo em Samambaia e resolveu voltar sozinha para casa e disse para a mãe que pegaria um carro por aplicativo. Ainda segundo o depoimento, pouco depois da meia-noite, a mulher começou a desconfiar da demora da filha. A mulher disse à polícia que assim que a jovem chegou em casa, ela entrou rapidamente em casa. A mãe perguntou o que tinha acontecido e a adolescente contou que o motorista tinha abusado dela. A polícia conseguiu localizar o suspeito com a ajuda dos recebidos da corrida, emitidos pelo aplicativo usado pela jovem. Durante a audiência de custódia, nesta segunda-feira, a Justiça manteve a prisão do suspeito, que não tem advogado e está sendo representado pela Defensoria Pública. Em nota, a empresa 99app lamentou o ocorrido e informou que utiliza uma política de repúdio e tolerância zero contra qualquer caso de violência. Disse ainda que o motorista suspeito já foi bloqueado do aplicativo e que vai continuar investigando formas para trazer mais segurança para passageiras e motoristas. Um homem de 80 anos entrou por engano em um dos acessos ao complexo de Israel, na zona norte do Rio, e teve o carro alvejado por tiros de fuzil.
O homem contou que seguiu as orientações do aplicativo e entrou na comunidade. E logo em seguida, ele disse que acelerou o carro e foi perseguido, sendo alvejado por um tiro de fuzil. Ele levou um tiro de raspão na perna direita, machucou um pouco o pé, mas passa bem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. E um incêndio atingiu a Câmara de Vereadores de Salvador no início da tarde de hoje. De acordo com a equipe de comunicação da casa, o local foi evacuado após o incidente e não houve feridos. Segundo a assessoria, o incêndio começou no ar-condicionado do Salão Nobre, onde acontecem as sessões, mas sem indicar o que causou o fogo. O prédio de 1696 é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e é um dos mais antigos da cidade. E a seguir, Apple anuncia investimento de 500 bilhões de dólares e os gols do Campeonato Paulista. O longa-metragem O Último Azul, do cineasta brasileiro Gabriel Mascaro, recebeu o Urso de Prata, o segundo maior prêmio do Festival de Berlim. O cinema brasileiro teve mais uma prova que vive um grande momento. No Festival de Berlim, o longa O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata, segundo maior prêmio da mostra, além de outros dois, o prêmio do júri ecumênico e o reconhecimento dos leitores do Berliner Morgenpost. De acordo com o Ministério da Cultura, a trama se desenrola em uma versão quase distópica da Amazônia, onde o governo impõe medidas drásticas, como o deslocamento de idosos para colônias específicas sob o pretexto de oferecer uma vida melhor. Nesse contexto, Teresa, personagem interpretada por Denise Weinberg, embarca em uma jornada singular para realizar seu último desejo, simbolizando a força do espírito humano e a capacidade de resistir às adversidades, mesmo em meio ao ambiente hostil. O elenco também conta com Rodrigo Santoro, Ada Nilo, Miriam Socarrás e Rosa Malagueta. Ao receber o prêmio, o diretor Gabriel Mascaro, já reconhecido por obras como Boi Neon e Divino Amor, agradeceu a todos que trabalharam no projeto e destacou que o filme fala sobre o direito de sonhar e a crença de que nunca é tarde para encontrar um novo significado na vida. O Urso de Ouro, maior prêmio do festival, foi para o drama norueguês Dreams, do diretor Dag Johan Haugerud, que aborda o despertar sexual de uma jovem mulher. Neste ano, Fernanda Torres já conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, longa que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, além da própria Fernanda, que disputa a categoria Melhor Atriz. O longa de Walter Salles acumula premiações, como Melhor Roteiro no Festival de Veneza, Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, entre outros. O grupo chinês de comércio eletrônico Alibaba anunciou nesta segunda-feira que vai investir mais de 300 bilhões de reais em inteligência artificial e computação em nuvem nos próximos 3 anos. O anúncio acontece após o cofundador do grupo, Jack Ma, se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, e com os principais líderes do setor. E a gigante Apple anunciou hoje que vai investir mais de 500 bilhões de dólares e criar mais de 20 mil novos empregos nos próximos 4 anos. A Apple anunciou que vai investir mais de 500 bilhões de dólares ou 2 trilhões e 850 milhões de reais nos Estados Unidos nos próximos 4 anos e vai criar 20 mil empregos. Em um comunicado, a gigante da tecnologia afirmou que este é o maior compromisso de sua história em termos de investimentos e gastos. A empresa planeja aumentar a capacidade de suas unidades de produção já existentes nos Estados Unidos e construir uma nova fábrica em Houston, no Texas, em 2026, destinada a produzir servidores que até agora eram fabricados fora dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, que pediu que as empresas voltem a produzir no país, comemorou o anúncio e agradeceu ao executivo-chefe da empresa, Tim Cook, com quem se reuniu na semana passada. A Apple disse que também deve contratar cerca de 20 mil funcionários, principalmente em áreas como pesquisa, engenharia, desenvolvimento de software e inteligência artificial. A empresa planeja um instituto de manufatura da Apple em Detroit, Michigan, para ajudar as empresas na transição para a manufatura avançada. A Apple faturou mais de 124 bilhões de dólares, ou 708 bilhões de reais, no quarto trimestre de 2024, com um lucro líquido recorde de mais de 36 bilhões de dólares, ou 206 bilhões de reais no período.
E nesse final de semana teve a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Palmeiras conquistou a vaga nas quartas de final no apagar das luzes e Neymar deu um show contra o Inter de Limeira. O Corinthians recebeu o Guarani na Neoquímica Arena e jogava apenas para cumprir tabela. Já os visitantes tentavam buscar a vaga na próxima fase. Aos 17 minutos, Romero abriu o placar. No final do primeiro tempo, Rafael Bilu empatou a partida. No segundo tempo, os visitantes voltaram mais fortes e viraram a partida com João Marcelo. Mas o rei da Neoquímica Arena voltou a marcar. Romero dominou dentro da área e bateu rasteiro, 2-2. O São Paulo enfrentou o São Bernardo fora de casa. O time de Zubeldia não passa por um bom momento e precisava de uma boa partida. André Silva abriu o placar aos 20 minutos. 12 minutos mais tarde, ele fez mais um. No segundo tempo, pênalti marcado para o São Bernardo. Fabrício Daniel diminuiu. Mas no final da partida, o zagueiro Arboleda aproveitou a furada de Caleri dentro da área e fez o terceiro. Sabe quem deu show na última rodada do Paulistão? Ele mesmo, o menino Ney. O Santos foi ao interior de São Paulo enfrentar a Inter de Limeira e venceu por 3-0. Neymar cobrou escanteio e Tiquinho Soares abriu o placar. Aos 27 minutos, a torcida da Inter de Limeira não parava de provocar o menino Neymar. Então, ele fez isso. Um gol olímpico. E sabe quem deu assistência para o terceiro gol do Santos? Ele mesmo, Neymar. Após cobrança de escanteio, Tiquinho Soares subiu mais uma vez e completou para o gol. 3-0 Santos. Quem precisava vencer e contar com uma combinação de resultados para se classificar era o Palmeiras. E olha, deu tudo certo para o Verdão. Flaco Lopes abriu o placar aos 33 minutos. 10 minutos depois, Yuri Freitas empatou. Mas aí Rafael Veiga colocou o Verdão na frente de novo. No segundo tempo, o jogo ficou quente. Aos 35 minutos, Léo Gamalho voltou a empatar a partida. Nessa altura da partida, o Palmeiras estava sendo desclassificado do Paulistão. Mas o Verdão não desistiu e achou o gol aos 41 do segundo tempo. E o Diário de Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.